Bem, pessoal, então vamos começar uma série de apresentações que eu vou fazer para o time comercial, que ajuda vocês a fazer as apresentações de vocês para os clientes. Começamos aqui então com a apresentação que nós usamos para as eleições. A gente sabe que tem agora está exatamente no momento de decisão dos candidatos, dos partidos, e conhecer bem essa apresentação e como executá-la, como fazê-la, como calcular, etc., é uma forma de municiar vocês com as ferramentas para fecharem bons negócios para a eleição. Então vamos lá. Nossa apresentação ela começa então com esse sumário em 5 slides e essa frase transformação digital para eleições. Nós temos aqui o código desta apresentação, então logo de partida, se você sentir que existe na conversa prévia, né, na conversa inicial de amenidades ali no começo da apresentação da reunião com o candidato ou com o presidente do partido ou com o partido, de que existe uma predisposição já para ele instalar a aplicação e capturar o código, seria interessante isso acontecer logo no comecinho aqui. Tá bom? Se não tiver, toca o barco. Então a gente fala que o mundo está cada vez mais smart e conectado, e a sua campanha, como é que está? Ela também tem que entrar nessa lógica do mundo digital, smart, conectado que impera hoje no mundo. Tá? Na campanha nós vamos descobrir basicamente esses 4 itens aqui na campanha do candidato. O santinho digital, mais conteúdo, ou seja, entrega de santinho digital e entrega de conteúdo, principalmente via WhatsApp, mas também cobrindo todas as redes sociais. Nós potencializamos, portanto, a distribuição de santinho, a criação e a distribuição de santinhos digitais através do WhatsApp, que é uma das grandes febres da campanha eleitoral desse ano. Nós também trabalhamos na parte de doação eleitoral, que é esse segundo item aqui, para a campanha, doação eleitoral legal, de acordo com os requisitos do Tribunal Superior Eleitoral. Nossa plataforma também trabalha na comunicação privativa com a equipe de campanha. Então, um dos maiores problemas é essa questão de como se comunicar com a equipe. E, por último, a pesquisa de opinião com eleitores e com a base de afiliados, de simpatizantes ou equipe de campanha. Então, ele tem como fazer pesquisas e ir monitorando os interesses de assuntos de cada uma desses grupos, né? Tanto de eleitores dele quanto da base, para ele poder ajustar o que ele está falando nas campanhas de televisão, o que o candidato está falando nas redes sociais. Ok? Vamos lá então. Logo no começo a gente mostra também que o mundo é mobile, que a campanha do candidato vai entrar e ficar nos smartphones dos seus eleitores. A gente aqui nesse ponto é importante ressaltar que um dos grandes diferenciais da nossa plataforma é que quando um usuário instalou a aplicação e ele captura aquele santinho digital do candidato, o conteúdo do candidato fica no smartphone da pessoa. Ele fica a bandeira ali no smartphone da pessoa e ele tem como se comunicar com aquela pessoa frequentemente. Ok? E isso é um diferencial muito grande, por exemplo, em comparação com os sites, em comparação com as redes sociais e em comparação até com o próprio WhatsApp, puro, sem o Media Code. Por quê? Porque quando a gente fala de site, quando a gente fala de redes sociais, para conseguir impactar o eleitor com uma informação nova, com uma informação relevante sobre as eleições, o candidato tem que depender de muita campanha em televisão, em rádio e dos afiliados, para que essas pessoas acessem o site, entrem nas informações de redes sociais, procurem por essas informações na internet,
para que ele seja informado sobre essas novidades do candidato. Uma vez que o eleitor capturou uma informação do candidato, a campanha desse candidato entra e fica no smartphone dos eleitores e inaugura ali um canal de comunicação com esse eleitor, direto. Qualquer informação, qualquer notícia que ele queira impactar esse eleitor, ele consegue fazendo uma notificação direta no smartphone do eleitor. E por que utilizar o Media Code? Por que essas novas mídias, essas novas possibilidades? Por alguns motivos. O primeiro está aqui nesses slides. As novas determinações do Tribunal Superior Eleitoral acabam deixando com que os candidatos tenham menos dinheiro para executar uma campanha e menos tempo de campanha. Então, quando essa equação começa a aparecer, menos dinheiro e menos tempo de campanha, é necessário utilizar soluções como o Media Code, no qual você ganha espaço de atenção do seu eleitorado. Aí, através de um recurso que é barato, de uma solução que é de baixo custo e alto impacto, ele conseguir fazer frente a essa condição de ter menos dinheiro e menos tempo de campanha. O Media Code é uma plataforma sensacional para combater o fake news. Para quem não sabe o que é, ou se fala muito de fake news, né, mas pode ser que alguns de vocês ou até alguns dos candidatos não tenham muito clareza do que é o fake news. Então, o que é fake news? Esse termo ele teve uma grande repercussão mundial depois das eleições do Donald Trump nos Estados Unidos, quando era dado como certa a vitória da candidata oposta do Donald Trump, que era Hillary Clinton. Mas no finalzinho ali na campanha, segundo dizem as notícias, né, não posso afirmar absolutamente isso, porque nada foi comprovado absolutamente ainda, mas o Donald Trump utilizou de notícias falsas na internet. Fake news quer dizer notícias falsas. Então ele começou a alastrar na internet um monte de notícias erráticas em relação a Hillary Clinton, em relação a outra candidata, meio que detonando a imagem dela perante os eleitores. Os eleitores ficaram balançados com essas notícias ruins da Hillary Clinton. Então, essas notícias falsas, ou esses fake news que se falava dela diziam que ela tinha feito alguma coisa errada no Senado, diziam que ela era contra ou a favor de determinado assunto, tipo aborto, ou tipo o programa de saúde do Obama, e isso confundiu os eleitores. Os fake news, as notícias falsas, minaram a cabeça do eleitor em relação a Hillary Clinton, o que abriu espaço para o Donald Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos. Então, quando o seu eleitor não tem uma fonte segura de informação a respeito de você, a respeito do candidato em si, ele acaba confuso, ele acaba achando que você é um péssimo candidato, porque as notícias na internet, que ele não tem muito como julgar se são falsas ou não, o eleitor comum, a pessoa comum, ela não fica averiguando se aquela notícia é verdadeira ou falsa em vários locais, em vários ambientes. Ela vai acreditando nas notícias erráticas, nas notícias falsas, nos fake news que chegam sobre determinado candidato. Mas quando um candidato usa o Media Code e um simpatizante, um eleitor dele capturou o santinho digital dele, ele tem um canal direto de comunicação com esse eleitor. Tá? E ele tem como, na hora que o candidato percebe que existem determinados fake news, notícias falsas sobre ele na internet, ele consegue se comunicar direto com o seu eleitor e com a sua base para informar o que é a verdade dos fatos. Combater, portanto, essas notícias falsas, esses fake news, com inteligência, porque ele tem acesso direto
porque ele tem como averiguar que notícias falsas estão surgindo sobre ele, e com relacionamento direto com seus eleitores, através do Media Code, se comunicando com os eleitores e falando para eles, olha, naquela votação lá que estão falando que eu fui contra determinado assunto, na realidade eu fui a favor por causa disso, disso, disso. E ele tem como eliminar ou neutralizar os fake news que vão aparecer muito na internet esse ano de eleição. Uma outra coisa que o candidato pode fazer nesse caso aqui é se alguém utiliza determinada abordagem de notícia na internet negativa em relação a uma votação que ele fez, ele tem como justificar porque ele fez determinada votação na Câmara ou no Senado. E ele tem como combater essas notícias, esses fake news. Uma outra, aqui talvez seja a imagem mais forte dos nossos slides. Com o Media Code, o seu santinho é smart conectado e é colocado dentro do celular dos seus eleitores mesmo sem internet. Quando o candidato entrega esse santinho impresso aqui em papel, com o nosso código no cantinho, ele tem a chance que o eleitor aponte nesse código e capture o santinho por dentro do celular dele, com várias informações sobre o candidato. Perceba que no santinho digital, além de entregar a primeira página que mostra o número do candidato, o nome, o partido dele, etc., ele tem como colocar várias outras informações sobre a campanha dele, sobre o que ele defende, o programa de governo dele, para que a pessoa entenda em profundidade as propostas desse candidato. Ao mesmo tempo, através das informações que ele coloca aqui, ele tem como combater os fake news que a gente acabou de falar no slide anterior. Mas o grande segredo aqui eu entrego apresentações em universidades, santinhos digitais, impressos da minha campanha, e esses impressos são passíveis da pessoa capturar para dentro do smartphone dela. Uma vez que a pessoa capturou a informação no smartphone dela, ela tem como compartilhar, aqui está o botãozinho de compartilhamento, com outras pessoas. É como se essa pessoa estivesse distribuindo o santinho do candidato para falar sobre as propostas dele. Então ele vai mandar um WhatsApp, ele clica aqui em compartilhar e manda um WhatsApp, por exemplo, para os amigos dele, dizendo, olha, esse candidato aqui, se você não tem quem votar, analisa as propostas desse candidato aqui, eu achei que é um bom candidato. Essa é a melhor campanha boca a boca que existe. E ela vai acontecer muito via WhatsApp. Ao mesmo tempo, tem aqui o link para o site do candidato, um link para doações do candidato. Então, se você quer fazer doações para esse candidato, tem aqui o link do carrinho de compras, clicou aí, o eleitor tem como fazer doações para o candidato. Esse ícone aqui é o ícone de fixar o conteúdo para não depender mais de internet para acessar esse conteúdo. E o último é o de lixeirinha, ou seja, se eu não quero mais informações sobre o candidato, o eleitor tem como apagar as informações. Você tem como distribuir os seus conteúdos completos. Então aqui está, por exemplo, o santinho digital, com todas as informações, todos os slides sobre a sua campanha, a campanha do candidato, através do WhatsApp e através do Facebook. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, vai combater muito o que se chama de utilização, por exemplo, do WhatsApp através de máquinas de impulsionamento que são falsas, que não são os amigos da pessoa que estão distribuindo aquele santinho ou aquela informação. E o próprio WhatsApp também vai combater isso. Isso vai contra a política de privacidade do WhatsApp. Por isso que hoje não existe uma máquina, um software que você consiga fazer um disparo em massa de WhatsApp para vários números. Porque o WhatsApp ele combate isso de forma determinante. O que algumas agências fazem é criar um mecanismo através de um chip no computador, mas que ela tem que ficar fazendo esses disparos manualmente. Então é um trabalho caríssimo e também um trabalho de invasão do WhatsApp das pessoas. Por mais que isso interesse a campanha, o mais interessante é você
não invadir, os seus próprios eleitores, os seus cabos eleitorais, os seus afiliados, os seus simpatizantes, através de um mecanismo legítimo como o Media Code, fazer essa distribuição. E com isso alcançar milhares e milhares e milhares de eleitores, mas entrando pela porta da frente, não incomodando os eleitores. Inclusive, quando determinado número de WhatsApp começa a fazer distribuição, a pessoa vai lá e denuncia como uma, um spam, e o WhatsApp logo faz o banimento daquele número. O código que o candidato coloca, ele pode colocar nos adesivos que as pessoas podem usar na roupa, nesse perfurado do vidro de trás do carro, tá, dos carros adesivados, e nos santinhos digitais, nos santinhos impressos que ele pode entregar dias antes das eleições. E aí as pessoas, todos esses mecanismos capturam e as pessoas têm como acessar. Na campanha de televisão também, o candidato pode colocar esse código no canto enquanto ele está falando, nos poucos segundos que ele tem ali. Ele tem como falar para os eleitores: capture este código aqui do lado com o seu celular e entenda mais a fundo as minhas propostas. Veja o meu vídeo, veja mais informações sobre a minha campanha. Aí pela televisão a pessoa aponta e captura, aponta o smartphone e captura, e ela tem como ir a fundo para entender o que esse candidato tem a dizer. Ou seja, o candidato tem mais tempo de atenção do eleitor em relação às suas propostas. A distribuição ela é massiva de conteúdo, pode acontecer de várias formas. Primeiro, através do QR Code capturado a partir das mídias físicas ou das mídias digitais, as mídias televisionadas, por exemplo. Essa é uma das formas de captura do conteúdo. Você tem como publicar conteúdos em determinadas regiões da cidade, perto da sede do partido, perto de um comício onde você esteja falando, de uma universidade onde o candidato esteja dando uma palestra. Ele tem como geolocalizar conteúdos. Quando o conteúdo está geolocalizado, o eleitor simplesmente vai no aplicativo Media Code, vai no menu Explore, e ali vai aparecer aquele conteúdo que o candidato geolocalizou, geopublicou ali. Tá? Essa é uma modalidade de distribuição que a gente acredita que vai ser menos utilizado, mas ainda assim é uma modalidade inovadora, vai mostrar o quanto o candidato é inovador. Mas links em redes sociais, sites, pelo WhatsApp, por exemplo, é uma forma de distribuir massivamente as informações do candidato. E através de conteúdos recomendados aos eleitores diretamente no Media Code. Então, o Media Code tem uma seção de Explore, de exploração de conteúdos que ele pode capturar, que aparecem tanto os conteúdos geolocalizados quanto os conteúdos recomendados. Então, através do Media Code, o candidato pode ofertar o seu conteúdo pelo Explore. Aí o eleitor vai lá no Explore e ele tem acesso a esses conteúdos do candidato. Com o Media Code, o eleitor tem como divulgar o candidato pelo WhatsApp, nós já falamos sobre isso nos slides anteriores, mas cada eleitor novo que capturar o conteúdo e baixar, se sentir sensibilizado a baixar o app e distribuir esse conteúdo, esse eleitor se torna um ponto de contato a mais para o candidato. Através daquele botão de doação, o eleitor, não só o botão, mas também no próprio conteúdo, pode ter os botões para o candidato, para o eleitor, aliás, fazer doações no estilo ali de Criança Esperança mesmo. Se você acredita na nossa proposta e quer ajudar, faça uma doação. Baixe os valores que a pessoa clica e através do cartão de crédito ela consegue fazer uma doação para aquele candidato. E a plataforma por trás é uma plataforma super robusta do pessoal do Doação Legal, no qual todos os trâmites jurídicos foram tomados, ou seja, nosso parceiro nessa questão de doação de campanha é o site doaçãolegal.com.br, e eles têm registro no Tribunal Superior Eleitoral, eles têm
o trâmite para tornar legal essa doação é feita através dos próprios eleitores. Acredita-se, pode ser que isso aconteça realmente, que nessa eleição, como existem limites muito severos para doação, até 10% do, do que foi declarado no imposto de renda de cada pessoa física é o que pode ser doado. Então não pode ter mais doação de pessoa jurídica. Então os candidatos vão depender cada vez mais dessa doação dos candidatos, dos eleitores, e doações em pequenos valores para que um número grande de eleitores e simpatizantes que querem que aquele candidato vença façam as suas doações. Essas pesquisas instantâneas também você tem como consultar os seus eleitores ao longo de toda a campanha. Qual tema, por exemplo, essa pergunta aqui, qual tema você entende ser o mais crítico hoje no Brasil? E aí os eleitores vão votar aqui nesse tema e o candidato tem como ir modificando o que ele está, o tema que ele está tratando mais fortemente dentro da campanha dele. E ele tem como dialogar, portanto, com o eleitorado dele e com a base dos eleitores. E por último, essa comunicação eficiente com toda a base. Com o Media Code, você tem como, o candidato tem como pegar um código específico, que é um código que não é distribuído, não é compartilhável esse código, só a base, só quem está trabalhando na campanha tem acesso a esse código. Tá? E quando essas pessoas que têm acesso a esse código capturam, o candidato estabeleceu um canal de comunicação com a base dele, com os cabos eleitorais dele, com os militantes da campanha dele. E aí ele tem como ficar dando orientações para essas pessoas, até em relação aos fake news, por exemplo. Então, um cabo eleitoral, um afiliado do partido ou um simpatizante, alguém que está na base da campanha dele, alguém fala mal do candidato num fake news na internet, uma notícia falsa na internet, ele tem como informar, por exemplo, a versão oficial dele. E ele tem como fazer com que a base inteira fale a mesma língua. Isso é um trabalho muito difícil numa campanha hoje em dia, porque você vai depender de mecanismos que são difíceis de você conseguir gerenciar. O próprio WhatsApp, tem gente que fala, eu tenho como conversar com a minha base inteira pelo WhatsApp. O WhatsApp, as informações vão ficando naquela linha do tempo, vão ficando para cima, e você não tem muito como efetivamente medir se as pessoas, quanto por cento das pessoas estão lendo, quanto por cento das pessoas estão cientes de determinada comunicado que o Diretório Central enviou para todos os filiados de toda a base. Através do Media Code nós temos estatística, é como se fosse um painel eletrônico de comunicados e de informação que você sempre está mandando para a sua base. Muito mais eficiente, muito mais seguro também. Você pode criar conteúdos relevantes atualizando os seus eleitores. Então, depois que termina a campanha, você tem como atualizar o seu conteúdo e manter o seu leitor sempre com as suas informações à mão. Por exemplo, você ganhou a campanha e você tem como manter quem votou em você. Você agradece essas pessoas, você tem como mostrar qual é o seu programa de transição de governo, você tem como mostrar em que pautas você está votando, você cria canal de comunicação com o seu eleitor. Durante os 4 anos de vigência do seu mandato, você tem como continuar o diálogo com o seu eleitor direto, justificando por que você faz determinadas ações, vota em determinadas pautas, e isso cria fidelização desse eleitor para que no próximo pleito, como você conversou com ele ao longo de 4 anos, você tem como ter a fidelidade desse eleitor. Você tem como disponibilizar vários vídeos na sua campanha. Então, aquele limite
de contato com os eleitores em massa através da televisão, com os eleitores que você já conquistou, você tem como criar canal e informar cada vez mais o seu eleitor através de vídeos. Você ganha mais espaço de vídeo. É uma solução super sustentável. Você vai ter uma máxima distribuição de conteúdos com a redução do custo de impressos. Você entra no marketing mobile dentro do celular das pessoas, entra no marketing de conteúdo. Como você tem mais espaço na vida das pessoas dentro do celular delas, você tem como falar em mais profundidade sobre sua pauta de educação, sobre a sua visão sobre segurança, em profundidade. E tudo isso numa ferramenta única, através da nossa plataforma. Quando você atualiza um conteúdo que seus eleitores já capturaram, você tem como notificar esses seus usuários, esses seus eleitores, de que você tem uma notícia nova para dar para eles, você tem um calendário novo para dar para eles, uma visão sobre determinado assunto que está em voga, e ele é notificado no smartphone dele. Isso é uma posição super privilegiada. Já falei lá atrás sobre o botão Explore, que tem no menu. Quando você clica em Explore, vários itens são sugeridos para o eleitor, para ele capturar. E os conteúdos geolocalizados também, perto do partido, a pessoa tem como acessar esses conteúdos geolocalizados. Aqui um pouco mais sobre mantenha contato com seu eleitor mesmo depois da campanha, e assim você fideliza ele. A comparação entre você distribuir só santinhos em papel e distribuir santinhos digitais com o Media Code é gigante a diferença. Com o Media Code a distribuição é inteligente. Você tem como colocar o seu plano político completo no código, colocar vídeos, links para o seu site, links para sua página do Facebook. É infinitamente compartilhável via as redes sociais, WhatsApp, etc. Você atualiza, e quando atualiza dentro do celular de todo mundo, mantendo todo mundo informado. Você tem como medir a sua divulgação. É sustentável. Você acessa o seu eleitor acessa o seu conteúdo com ou sem internet, porque ele tem como favoritar o conteúdo. E você grava no smartphone do eleitor os seus conteúdos, os seus links e os seus vídeos. Ou seja, quando você cravou ali dentro, você ganhou espaço ali dentro. Só com o santinho digital, sua divulgação é limitada de conteúdo, ali só pode colocar sua foto, número e nome do partido. Tem pouco espaço para você colocar detalhes das suas propostas. A distribuição é só impressa e você não tem como medir como é que foi a distribuição. Nós temos Analytics Online, tem como ver os dados, a sazonalidade da distribuição online dos seus conteúdos. E através desses números tomar decisões estratégicas do partido. E aqui termina a nossa apresentação. O candidato tem como capturar aqui o código, já ter essa apresentação inteira no celular dele, experimentar o que é essa lógica do Smart Conectado. Pessoal, essa foi a nossa apresentação para você entender como é que se faz como é que se vende o Media Code para candidatos e para partidos. Nós temos a calculadora que eu já mandei para vocês todos e já expliquei mais ou menos como é que se... Vou entrar aqui na calculadora. Eleições. A tabela de preços das eleições. Como é que se faz? Como é que é o preço por candidato? Como é que é o preço? A gente está abrindo aqui na tabela. É bastante simples de usar essa tabela. Tá? O único número que você vai modificar é esse daqui. Ó. É essa célula D4 aqui. Tá? Os preços para candidatos estão listados aqui, mas eles mudam conforme a quantidade de eleitores no estado que o candidato vai atuar. Se é presidente da República, o preço é sempre fixo, R$350 mil para candidatos a presidente da República. Tá? Esse número pode variar, se o candidato é um candidato de um partido muito pequeno, muito minoritário, ele pode variar, mas é difícil, tá? Geralmente esse é o preço padrão. Mas para os outros candidatos que tem a ver com o colégio eleitoral dele, se é no Amazonas, se é no Amapá, se é na Bahia, você tem que vir aqui na quantidade de eleitores aqui embaixo, copiar
Por exemplo, Minas Gerais. Eu copio a quantidade de eleitores em Minas Gerais e eu colo nessa parte aqui de cima. E aí vem o preço para os candidatos. Para governador, por exemplo, aqui mudou para 105 mil, se o candidato a senador é 28 mil, para federal 2.500 e para estadual 5 mil. Por que esse preço varia? Porque num colégio eleitoral grande, milhões de pessoas vão acessar aquele conteúdo e nós precisamos ter o servidor atendendo então as requisições de milhões de pessoas. Então é mais caro para esses candidatos. Para colégios eleitorais menores, o alcance é menor e aí nós temos que prover servidores menores. Então é simples desse jeito. E aí você monta uma proposta, nós mandamos para vocês também já essas propostas para os candidatos, colocando simplesmente esse preço lá no preço para aquele candidato. Você pode abrir essa calculadora aqui e mostrar na frente do candidato quais são os preços para ele, ok? E existe uma margem de negociação que aí, na hora que o candidato coloca o pleito dele, você pode perguntar para ele qual que é você pode dar ali até 10% de desconto, você pode dar diretamente para o candidato. Mais do que isso, tem que ter aprovação aqui da matriz para que outros descontos sejam dados de acordo com qual é o projeto junto com aquele candidato. Tá ok? Pessoal, é isso então. Essa foi a nossa apresentação aqui para a parte de eleições. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Um abraço.